estúdios com essa turma legal aqui. Hoje o professor Jadney Aragão, aqui o Júlio. O professor Júlio já esteve conosco, também veio aqui acompanhando o Jadney. Tá? E hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre as estratégias para se vencer aí, para se conseguir ter êxito nos concursos. Vamos falar um pouquinho aí do papel dessa turma aí que está enveredando também pelo coach, tá? O que é isso? Mas antes de tudo, mandar um abraço aí para todo o Brasil. Já estamos aí abertos nas redes sociais. Já estamos aí, amigo? Confirma aí conosco. Já tudo ok. Aí aberto pelo Facebook. E dizer aos nossos ouvintes e os nossos acompanhantes que podem mandar aí mensagens pra gente, tirar suas dúvidas ao vivo aí conosco, e estaremos aqui respondendo a vocês. Antes de tudo, agradecer a presença de vocês aqui conosco, no Papo de Saúde. Lembrando que é um programa que a gente faz educação em saúde, e eu tenho visto muito que prova realmente é uma bronca hoje em dia. Sem dúvida nenhuma. Muita gente já que está tendo muito problema de saúde por conta de provas e os sonhos, né? Isso. Mas antes de tudo eu queria ouvir um pouquinho, né, e as pessoas também conhecerem aí quem é o professor Jadney, né? De onde é que é o Jadney? De onde é o professor Jadney? O Hermi sempre pergunta, né? Pelo sotaque, ele diz aquele é de tal lugar. De onde veio, né? Como veio parar aqui em Arapiraca, nem se era aqui em Arapiraca, fica à vontade, viu? Na verdade, Jean, eu sou nascido em Penedo. Penedo. Sou nascido em Penedo. Mas de Penedo não conheço quase nada. Sim. Eu conheço depois de adulto ter voltado lá, mas a minha infância toda foi aqui em Arapiraca. Então eu sou filho de Arapiraca. Estudei boa parte aqui, então eu sou aluno do Colégio Bom Conselho, Senador Rui Palmeira, Pré-MEN, enfim, eu sou da escola pública, escola privada, cinencista. Então eu sou da classe popular aqui de Arapiraca, né? Estudei em Maceió, mas boa parte da minha vida, a maior parte da minha vida foi aqui em Arapiraca. Hoje eu posso dizer o seguinte, eu tenho 14 anos de magistério superior na UNEAL e 10 anos de professor, como professor de cursos preparatórios para concurso. Então, eu tenho essa, o que eu tenho colocado à disposição das pessoas hoje. A minha experiência com história é o que eu posso oferecer à comunidade, né? Isso aí, mano. Isso aí é uma coisa boa, né? Mais um filho de Arapiraca que está aqui conosco, contribuindo, né? Oferecendo o que a gente puder à comunidade. Mas quer dizer que você hoje se ensina na... Hoje eu sou professor da UNEAL, há 14 anos sou professor da UNEAL, do curso de Direito. Lá eu tenho 4 disciplinas comigo de constitucional e mais 2 de administrativo. E foram essas disciplinas que eu ministrei nos cursos preparatórios ao longo desses 10 anos. Coisa boa, né? Isso. E aí, e como é que surgiu essa história agora de trabalhar, né, com as ferramentas? O coach aparece aí, é uma coisa que tem vindo muito aqui para as pessoas, né? E muita gente tem se engajado nisso. O que seria esse coach? Como é que isso agregou valor para você? O coach chegou na minha vida no momento em que eu queria ampliar a minha, vamos dizer assim, a minha capacidade de atender as pessoas. Como professor, você tem uma possibilidade, mas é em relação a conteúdos para um grande número de alunos. O coach ele pode ser até em grupos, mas a minha preferência é atuar pessoalmente. A sensação que eu tenho Chama de one-to-one. é isso, uma a uma ali, porque para mim eu posso ajudar mais concretamente. Então, esses 10 anos de professor de preparatório para concurso me veio assim, muitos problemas dos alunos. Então, os alunos têm problemas relacionados a não saber exatamente o que quer, ou ter ansiedade, ou ter falta de confiança, dificuldade de enfrentar as provas, enfim. Só que como professor eu só vou trabalhar o conteúdo, eu vou trabalhar essas questões que podem melhorar o desempenho da pessoa. Eu não tenho nem tempo para fazer isso, né? E como coach aí eu fui buscar, enfim, também uma questão de autoconhecimento, de performance, melhorar a minha vida. Eu encontrei uma outra dinâmica e uma outra forma de poder ajudar as pessoas. E isso me deu, assim, tranquilidade. Ah, que bom, né? Isso é uma coisa que ajuda, né, nesse desenvolvimento. Isso. Você acha que algo complementou? Muita gente diz, porque você acha que algo complementa? Não, sem dúvida. Não é só assim. Complementa minha contribuição pessoal para a comunidade.
Só que para mim gera assim uma alegria muito grande. Porque o que acontece? Como professor, você tem até a ideia do que você faz. Mas, por exemplo, você tem, como eu já dei aula para 300 alunos, de uma vez só. Então, o que acontece? Você não sabe exatamente até que ponto você ajudou aquela pessoa. Você ministrou o conteúdo. Você sabe que fez questões, você sabe que deu orientações, mas você nem sempre tem um retorno. Você não consegue perceber o quanto contribuiu. Com o coach, você está ali com a pessoa ou com um grupo e você consegue perceber o desenvolvimento da pessoa. Isso é muito mais gostoso, para mim pelo menos. A sensação é que você sabe exatamente, quase que você pode mensurar a contribuição que você está dando para aquela pessoa crescer. Então, como professor, você sabe que ajuda, mas não fica tão nítida o percentual dessa ajuda. Agora, como coach, você sabe. Você consegue mensurar. Consegue mensurar, porque você chega com a pessoa totalmente sem confiança. O processo vai andando e essa pessoa está se soltando, você está percebendo, chega um momento que você sabe que não tem mais controle dessa pessoa. Você não controla a pessoa, ela simplesmente deslanchou. Aí você sabe que contribuiu. Você pode nem saber exatamente aonde ela vai chegar, mas pelo menos você despertou alguma coisa. Um passo maravilhoso. Professor Júlio, você também se enveredou pelos conhecimentos do coach? Como é que foi a tua... Verdade, Jean. Inicialmente gostaria de saudar os ouvintes, o amigo Hermínio Cavalcante, por mais uma vez estamos aqui juntos. A você, obviamente, por me permitir, né, mais uma vez estar nos seus estúdios. Que bom. Seu programa. Eu devo a alguns amigos essa nova perspectiva de vida, né? E tentar ajudar as pessoas, principalmente as que nos seguem já há um certo tempo. Eu sou um pouco mais velho do que o Jadney em relação ao magistério, né? Em idade não, a gente sabe. É muito mais velho, né? Só em relação ao magistério. Só em relação ao magistério, muito mais velho, um ano. A gente na sala de aula já acaba verificando que a nossa missão, ela esbarra sempre no contexto do aprendizado, prova, da questão do conhecimento que é repassado e na aplicação das provas. E fica ali, a gente não consegue enxergar na sala de aula o que pode ir além, o que o aluno pode conseguir além do extramuro, né? Da universidade, da sala de aula. Então, além do didático. Do didático. E o coach, né? O processo de coaching tem nos mostrado que a gente pode conseguir entregar ao aluno muito mais do que o mero conhecimento didático, o doutrinário, o legal. Como eu cheguei a isso, devo a Jadney, devo a você, devo a Gustavo Freire e outras pessoas que acabaram me empurrando para essa área, né? E cada dia que se passa tenho me apaixonado mais ainda pelo fenômeno, né? Pelo processo de coaching. E decididamente se me entregando realmente. E eu vejo que os frutos têm sido criados, né? Têm vindo. Quando de repente você vê lá um comentário de um aluno no post que a gente aplica, que a gente divulga, de repente na sala de aula, quando o aluno para e diz, olha, adorei aquela dica, me ajudou muito. Esse final de semana mesmo, no exame de ordem, alguns alunos ligaram, professor, aquela sua dica, assim, foi importante para mim. Eu consegui ser aprovado, consegui a pontuação por conta da dica. Então isso nos leva a querer mais e mais, né? Coisa legal. Deixa eu mandar um alô para a turma aqui, Denivaldo Menezes, meu grande mestre de pós-graduação, um grande abraço. A Ednê Cerqueira, lá em Taquarana, a Cátia Valéria, doutora Cátia, Jean Vital, enfermeiro, Felício Júnior, Teus Marinho, um abraço, já li seu livro, viu? Estive lá na sua palestra. Um abraço para você, grande Teus Marinho, aí pelo Brasil afora, né? Divulgando um livro fantástico, você que não leu, depois a gente vai passar aqui o nome para você ler. A Eve Marley aqui também conosco, Fábio Rogério, vereador aqui na nossa cidade, um abraço para você, Fábio, Anel Márcio, Pedro Dias, o Ronieri Ribeiro, a Lara Torres, o Jean Vital, parabéns, Jean, ótimo programa hoje, Abdias, o Wagner, a Adriana Carla, todos vocês que nos acompanham, né? Fiquem aí conosco, porque a gente vai debater, né, Jado, um pouquinho. O que é que você tem encontrado hoje? Eu vejo muitas pessoas, tá, me procuram às vezes no consultório com problemas
relativo às questões de enfrentamento de provas como o Enem, enfrentamento de problemas da ordem, do exame da ordem, ou de outros concursos, né? A gente tem visto muito isso. Uma das coisas que a gente vê, às vezes, é a questão como é que está se dando esse processo. Não sei no dia a dia como é que você evidencia isso. Quais seriam os maiores equívocos que as pessoas cometem quando querem adentrar aí por... Eu diria o seguinte, Jean, a primeira grande dica, a primeira grande orientação é o seguinte: decida o que você quer. Que é o que nós temos. Nós temos 3 grupos de cargos públicos. Numa linha, aquele que você acessa por ensino médio, aquele que você acessa por educação superior, qualquer que seja o curso, e aqueles cargos que você acessa quando tem uma formação específica. Então é concurso para engenheiro, é concurso para psicólogo, é concurso para quem é bacharel em direito, enfim. Então, primeira coisa, você tem que decidir o que você quer, porque é um negócio impressionante o prejuízo que a falta de uma meta produz nas pessoas. Elas ficam absolutamente tontas. E aí fazem um teste aqui, fazem um teste ali, fazem um teste acolá. O que acontece? Frustração. Elas já começam sentindo um peso, porque fizeram tentativas equivocadas, não deu certo, e aí a primeira coisa que vem é a frustração. E isso tudo é a caminhada, o que quer. Então, se eu tenho ensino médio e aquilo que eu posso é o ensino médio, eu tenho que decidir quais carreiras. Veja, além da escolaridade, você pode pensar o seguinte: existem cargos que têm um conteúdo específico. Então, tem carreiras para tribunais, tem carreiras estaduais, tem carreira policial, tem carreira fiscal. Elas são de uma amplitude que o conteúdo de nem sempre se uma tentativa de bico. O espaço para estudantes amadores acabou. Cada vez mais a concorrência, a situação econômica do país muito difícil. Muitas pessoas sem habilidade ou sem a inclinação para o empreendedorismo precisam do serviço público, então elas precisam, primeira coisa é definir o que querem, o que a formação permite e o que querem, para poder seguir na direção. E isso muitas vezes é o que acontece. As pessoas não sabem também definir o que querem, por incrível que pareça. Por quê? Porque elas nem mesmo se conhecem. Elas não sabem quais são as suas habilidades, quais são os seus valores. Não adianta você querer uma profissão cuja atividade de rotineira vai mexer com seus valores, você vai se desencaminhar, você vai ficar, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo meu tempo. Então, às vezes, você tem pessoas no serviço público já concursadas, infelizes, mas não é o problema do concurso. Sim. É o problema da inadequação dos seus valores com a atividade rotineira que ela tem. Então, quando a gente fala em Enem, aí você tem que falar em família, porque é um projeto do pai, é um projeto da mãe, todo mundo, é a família toda pressionando. Então, por exemplo, eu já conversei com uma moça que disse: eu tentei 4 ou 5 vezes fazer o Enem para medicina, como eu não entrei, agora estou em outra. Quer dizer, imagine o que essa pessoa passou durante 4, 5 anos tentando coisa. E a pressão, desengano, a pressão, né? Exatamente. A pressão, hoje, o impacto dessas frustrações para as próximas carreiras. Então ela escolheu outra carreira, mas ela já vem com o peso da derrota. Se ela não conseguir superar isso aí, ela vai enfrentar um peso gigantesco pela frente. Né? Então essas são eu diria o seguinte: a primeira grande coisa é fazer uma reflexão pessoal, conhecer a si mesmo e depois decidir o que quer, para poder montar todas as outras estratégias menores que vão caminhar nessa direção. Se a pessoa não tem isso, ela se perde, porque são muitas carreiras. Eu quero ser juiz numa hora, depois eu não quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser do trabalho. Não dá, meu irmão, não tem condição, não é por aí, você não consegue. Eu costumo conversar com a turma e dizer que é o edital que aparece. O concurseiro de edital não tem sucesso. O cara apareceu o edital, ele começa a estudar. Não consegui nesse. Aí ele passou 3 meses estudando. Aí o outro edital chega totalmente diferente, mais 3 meses para pegar disciplinas com as quais ele jamais teve contato. Como é que essa pessoa vai administrar tantos conteúdos e vai passar em algum lugar? Não consegue. É uma coisa que realmente eu tenho percebido, né? Eu diria... A pressa também, a pressão de querer algo estável, de ter um salário ali mensalmente. Então, o que vem na frente, o que é publicado, eu vou querer ser, vou fazer. E às vezes não consegue lidar com isso, não tem contato com a dada disciplina, então se quer aprender em menos de 30 dias e é um conteúdo vasto,
Por exemplo, para procurador da República, aí, mais de 30 disciplinas, e o indivíduo quer aprender tudo que não conseguiu aprender em 5 anos. O edital, geralmente, ele é publicado, não é um edital de um concurso, ele é publicado e aí você tem um tempo. E a média, geralmente, é pouco tempo, né? Quando ele é publicado, já... Normalmente, assim, os concursos maiores, por exemplo, Alagoas teve PM, então normalmente é assim, publica o edital e a prova vai ser, em média, 3 meses depois. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Você pegar aquele edital e estudar em 3 meses... A outra dica que eu daria para esses concurseiros é o seguinte: primeira coisa, defina o que você quer. Depois, trace um plano de médio e longo prazo para atingir isso. Então, a primeira coisa é você decidir, né? Qual a carreira que você quer. E isso tem muito a ver com a questão interna. Pessoal, você tem que se conhecer e dizer assim, cara, eu tenho um perfil disso aqui, eu gosto disso aqui, eu quero ver a minha rotina nisso aqui. Pronto, você decidiu o que você quer. Mas você decide isso a partir do conhecimento pessoal. Então você tem que fazer uma reflexão pessoal. Pode pedir ajuda a coach, a psicóloga, a quem estiver ao seu lado, para que essa pessoa te ajude a identificar quem você é. A partir desse momento você identifica carreira. Aí eu diria o seguinte: faça um planejamento de médio e longo prazo. Esse seria o segundo passo. Segundo passo. Planejamento de médio. De médio e longo prazo. Por quê? 3 meses. Não tem, 3 meses não tem quem supere um edital grande, com muitas matérias. 1 ano e meio a 3 anos, eu diria, médio e longo prazo. Né? Por exemplo, tem pessoas que fazem o Enem uma vez, não conseguiram. Tentam mais um ano, então você tem aí no mínimo 2 anos. É uma média razoável, não é nada absurdo que a pessoa saia do ensino médio e já entre num curso de alta pontuação. Talvez não consiga. Então é mais de 1 ano. Então, por exemplo, para quem está saindo do ensino médio, faz um planejamento de 1 ano, de 2 anos, por que do concurso você não faz isso? Por que você quer fazer em 3 meses? É muito difícil. Então segundo passo, fazer um planejamento de médio e longo prazo. Como e ter certeza. Planejamento, muita gente, eu acho, peca no planejamento. O planejamento aí vai ser em etapas. Então, por exemplo, você pega o carro que você quer, pega o edital anterior, vê quais são as disciplinas, faz uma análise pessoal para ver quais disciplinas você tem mais domínio ou não. E a partir de então você vai montar uma rotina em cima de estudos. Então, um terceiro passo, faz uma análise da rotina que você tem hoje. Quanto tempo você dispõe para fazer as provas? Ou quanto tempo você tem para estudar diariamente? Então, isso passa por muita verdade. Então, eu vou pegar minha rotina e vou dizer, tantas horas estou dormindo, tantas horas estou me deslocando de um município para outro, que às vezes estuda em um lugar, vai para outro, tempo com a família, se for o caso, nas redes sociais. Então você tem que ser verdadeiro, você tem que colocar o que você faz durante o dia, para você ter a certeza do tempo que você dispõe realmente para estudar. O que o professor poderia falar em disciplina? Faz parte desse contexto você ter disciplina, além de todas as funções, estudos, viagens, de locomoção, ter aquela disciplina cotidianamente, sempre. Sim. Aí assim, é um dos pilares que eu diria para você se dar bem nesses desafios de longo prazo. Você tem que ter disciplina. Agora, manter o ritmo. Agora, a disciplina, ela vai ser uma consequência de você conseguir o seu dia perfeito, o dia ideal. Se você conseguir um dia, você pode conseguir 2. No terceiro eu falei, beleza, volta pro quarto, se encaixa. Isso. E essa sensação de... Porque assim, que é longo prazo, 3 anos perdido. Não, mas você só tem um dia. Então, trabalha com esse dia, trabalha com o segundo dia. Daqui a pouco você passou uma semana, você passou um mês, e aí você vai avaliando, reajustando. Que é outra coisa, né, eu percebo muito também. E aí com o tempo isso foi me ajudando muito. Sabia, Hermínio? Porque ia fazer, para ter um concurso, né? Ou algo que você ia fazer. A gente já deu logo, tem 5 mil inscritos, né? Desses 5 mil, 2.500 vai desistir porque, né? Natural. Não era deu. Na hora descobriu que não era aquele primeiro ponto, era o sonho. Não, já pulei para outro, fiz a inscrição de outro edital, que apareceu outro. Aí desses, sobrou 2.500, aí 1.000 eram aqueles que iam durante esse processo errado, o planejamento e tal, ia também desistir por alguma coisa. Então, ou ia deixando a coisa passar e quando chegava lá não estudei nada. Vim só fazer para marcar. Então, e tem aquela turma que já vem, né? Se preparando. Que abdica de emprego, né? Abdica às vezes de namorar, faz um acordo no casamento, pede aos filhos que deixem sozinho no final de semana.
do estudo, não é, Jadney, há outros elementos que são considerados importantes. Da questão mental, né, psicológica. Porque às vezes o indivíduo se prepara, né, conhece todo o conteúdo, faz ali simulado, se dá bem, e de repente na hora H Dá o branco. Rapaz, isso aí é danado, o tal do branco. E o processo de coaching também ajuda nisso. Olha, Jean, eu fiz uma oficina uns 2 meses atrás na UNEAL, e aí apliquei uma ferramenta com os alunos para ver qual era a área que mais tinha impacto no desempenho deles. Sim. Eles disseram, sem dúvida, que é o aspecto emocional. Se você está, de alguma forma, abalado emocionalmente, você não consegue render nos estudos. É uma coisa científica, até porque a memória se localiza numa parte do cérebro que também é responsável pelas emoções. Claro. E aí uma coisa mexe com a outra. Então as pessoas até querem e se esforçam, mas quando chega a questão emocional, ela abala. Aí eles disseram assim, tem gente que disse assim, um depoimento: eu passo 1 hora, eu dedico 1 hora para estudar por dia, só que a meia hora inicial eu estou preocupado se vai dar tempo. Sim. E a outra metade ele está preocupado porque não deu tempo. Quer dizer, por conta da ansiedade foi pouco. Por pura ansiedade não produziu nada. É isso que tem chegado muita gente no consultório com essas queixas, né, com essa situação, desse ponto de vista emocional, né? Porque realmente isso vai dificultando. O lado emocional é algo que gera uma química de hormônios, tá? E essa química de hormônio bota você para baixo, e no outro dia você vai ficando mais para baixo. O contrário também, se você fosse colocando para cima, né, com esse lado que vocês estão passando aí, a gente vai. Que seria bem melhor ter esse pensamento para cima, crescente, né? Eu quero atingir determinado topo, eu quero chegar naquele local, vou conseguir, eu vou ter disciplina, vou degrau chegar lá. Pensando nisso, eu creio que o resultado será bem mais satisfatório, bem mais proveitoso, não é isso, professor? Isso. Eu tenho percebido, inclusive, que muitos alunos que estão alcançando grandes resultados têm, de alguma forma, uma ajuda de um profissional perto. Muitos já são depoimentos assim. Tem coach do lado, o cara cresce. Simplesmente porque o coach vai ajudar ele a ter clareza disso, como é a sua vida. Superar as crenças limitantes. É impressionante como você tem essas crenças limitantes. Fala é assim. Já dessas crenças limitantes. Só, o que é uma crença? Você que não conhece aí, crença limitante. O que é uma crença limitante? É simplesmente uma convicção profunda de algo como verdade, mas que cria obstáculo para o seu crescimento. Então, cara, na faculdade de Direito a gente tem muito isso. Não sei em medicina qual é a matéria que seria semelhante a essa. Mas as pessoas dizem, rapaz, eu tenho muita dificuldade em tributário. Lá é anatomia. Pronto, anatomia. Pronto, é anatomia. Pronto. Então você eu passei de anatomia, já estou considerado. Já estou na frente. Aí eu tenho dificuldade em tributário. Uma aluna estudou comigo, disse assim, cara, se você me ajudar a gostar de administrativo, tá ótimo. Eu odeio esse negócio. Quer dizer, essa ideia de eu odeio esse negócio é uma crença que ela tem, ela não gosta. Sim. Às vezes ouviu alguém falar. Ou alguém falar e aquilo vai crescendo na mente dela. Aí ela se encontra com a prova que tem administrativo, que tem tributário. Ela vai fazer o quê? Ela já trava. Ela já vai travar isso aí. É a crença limitante. Isso aqui eu não dá não. Eu não consigo, eu não mereço. Vou fazer outra parte, outros assuntos, outros quesitos. Vou deixar este, né? Isso, eu vou fazer até um concurso leve, porque eu tenho educação superior, mas eu vou fazer para ensino médio, porque tenho não condição. Eu já vi gente dizendo que, rapaz, eu fui fazer, acreditando que fez um concurso X. Diz, não, mas eu estou muito bem, eu estou muito feliz. Pessoas próximas a mim já dizem, não, mas eu estou muito bem, estou feliz, eu estou estável. Rapaz, mas por dentro parecia um vulcão para explodir. Entendeu? De confiança. Porque tava naquele momento assim, achando que não era capaz de fazer o que queria. Isso. De fora, você olhando para a pessoa diz, cara, eu tô vendo que potencial essa pessoa tem. Ela não consegue enxergar aquilo ali. Tá bem, tá ótimo aqui, mas na verdade abandonou aquilo. E obriga a buscar outros caminhos, né? Subterfúgios, na verdade, esconderijos. Eu não consigo isso, eu não mereço isso. Eu vou buscar algo menor, algo menos importante, porque eu sei que eu posso conseguir. E mesmo assim ainda coloca um certo empecilho, né? Eu estudei e tal, mas eu não vou conseguir chegar a isso. Eu venho estudando, mas eu não vou conseguir alcançar. E psicologicamente isso faz com que a gente trave, né? E não alcance. E o que o Hermínio falou ali, o olhar para frente, o olhar dizer, olha, eu mereço.
eu quero, A minha conseguir, meta é não essa. há barreira, né? Isso é importante, mesmo que lá na frente eu não consiga realmente alcançar, mas o fato só de se aproximar desse objetivo já traz um resultado dessa esplendoroso na nossa vida. Não, isso aí é fantástico. Deixa eu mandar um alô aqui pra turma, muita gente conosco. Ana Cláudia Mendes, lá em Maceió, um abraço para você. José Rodrigues Vieira Júnior, meu querido irmão aí conosco. Gil Melo, Roberta Lacerda, Abdias, parabéns amigos, grande abraço. A Rosana Cavalcante, Renato Tapés, psiquiatra lá em Maceió conosco. Alan Fradique, lá em Cururipe. A Geliana Nunes, a Michele Jeane Lopes fala aqui, parabéns pela iniciativa, doutor Jean, quando posso acompanho toda semana seu programa. A Anne Caroline, a Damiana Souza, a Andréa Catarino, Carlos Alexandre, um abraço para você, Carlos, Emanuele Costa, André Gustavo, Nívia Maria, muita gente conosco aqui, nos acompanhando. Realmente, a gente percebe que tem, não é, o primeiro equívoco, como você falou, o desviar dos seus sonhos, né, daquilo que vem de dentro. Segundo, planejamento. Então seria a segunda dica, o planejamento. O planejamento é o caminho, assim, para a disciplina, que o Hermínio falou, é importante a disciplina, mas a disciplina é aquela repetição constante, você vai adquirir isso quando você montar o seu planejamento diário. Isso. Isso vai se projetar por semanas, por meses, e aí você vai adquirindo essa disciplina. E durante esse período, claro, você pode ter algumas dificuldades. Então você vai também avaliar o que está dentro das suas condições ou não e vai adequar isso aí, né? Uma outra coisa assim, importante, assim, é algo de futuro, é algo que exige paciência. Não é algo que você vai alcançar assim numa mão só, num ato só. Não é assim. É uma Você coisa perde o concurso, desiste dali. Isso, aí você faz um concurso e perde. Fez aqueles 3 meses praticamente do edital, perdeu. Eu já tive alunos que eu disse, rapaz, esse cara tem um potencial tremendo. Como é que eu sei disso? Pelas questões que ele acerta, pelas perguntas que ele faz, você percebe. Sim. Pela visão que ele tem das coisas. Aí ele perde um concurso e para. Mas ele não percebeu que ele tinha um potencial. Se ele prosseguisse, ele ia acumulando conhecimentos, experiência, sabedoria, e lá na frente ele passaria. Tem a Mas aí ele perseverança, não né? teve a paciência de esperar o tempo dele. Cada um de nós tem um tempo. Né? Pela nossa estrutura genética, pelo nosso conhecimento, pela nossa família, pela situação, a gente tem tempo. Você tem que ter assim, essa clareza para perceber os seus limites, para perceber as suas potencialidades e saber que a caminhada vai exigir paciência. Então, outra coisa, paciência. É assim, não dá mais para você ser aquele amador afobado que chega e eu preciso para já, e se não der? Sim. Aí você vai fazer o que? Você vai abandonar? Você tem que ter a paciência, assim, ter a consciência de que essas conquistas são a médio e longo prazo. Essa é uma consciência importante. Quando você identifica essas crenças limitantes, aí o que fazer? Eu identifiquei, estou com aquele perfil, não merecedor. Olha, eu penso assim, as crenças limitantes, você percebe como elas foram criadas e você desfaz mais ou menos do mesmo modo que você criou. Então, como é que a gente cria uma crença? A gente vê, a gente ouve, a gente sente. Só que isso repetidamente, ano após ano, momento após momento. Quando você passa 1, 2, 3 concursos, o que é que você vai dizer? Alguns vão dizer, mas não é para mim, eu não consigo estudar. Foi aquela repetição. Então, se essa repetição é verdadeira, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o trabalho inverso. Então, você tem que ler, você tem que sentir, você tem que falar. Você tem simplesmente que ir para frente e enfrentar o negócio, assim, desbancar esse negócio, essa crença. Se tem uma voz dizendo que não, você diz que sim. Isso, perfeito. Tem uma voz que diz não, tá, conteste essa voz. Isso. Será que eu não tenho condição mesmo? Então, peraí, eu vou contestar. E vai para cima. Seria Vai. até você vencer essa crença, você tendo um sonho. O meu sonho é esse. Então você vai em frente, vai a fundo mesmo. E o que é que ajuda, Jean? Aí eu diria que é uma outra dica. Mergulhe no mundo dos concursos. Se você tem algo para ler, lê nesse sentido. Não só
o conteúdo das matérias, mas algo relacionado a como estratégias, vá ler isso aí, vá ver vídeos motivacionais, vá ouvir, vá conversar com pessoas. Grupo no WhatsApp é só de concurso. O concurseiro é assim, é o profissional, ele não fica brincando com outras coisas não. Redes sociais dele, ele vai seguir aqueles caras que já chegaram lá. Tem que começa a modelar. Fica só postando selfies, Tem não. processo de modelagem. Modelagem. Quem foi que passou no concurso assim profundo? Eu quero saber o que esse cara faz, o que ele lê, o que ele estuda. Qual foi a trajetória dele, né? Então começa a observar essas pessoas e vai fazendo o que elas fazem. E algo Você muito vai interessante responder. que eu ouvi agora o professor falando, a questão da disciplina. E, por exemplo, tem uma disciplina de todo dia estudar, por exemplo, 1 hora, todo dia 1 hora. De repente, chega numa quinta-feira, você falhou. Você não vai desmorecer. Falhou numa quinta, continua na sexta, sábado, domingo, segunda e continua, né? Ter aquela disciplina. Falhou um dia ou 2 dias, não vai desmorecer por isso. Isso. Porque eu 2 dias, então eu não tenho a disciplina que eu mereço. Calma, foram 2 dias. Se você continuar, você vai fazer 1 semana na frente, aqueles 2 dias vão perder esse Exatamente. peso. Aí você eita, hoje eu caí. Tá, eu não consegui atender por alguma coisa. Relaxa. O dia passou, os seus problemas passaram, outro dia vai me dar nova oportunidade. Aí você segue. O problema é que a gente se culpa. Porque eu não fiz, é porque eu não tenho condição. Veja como eu sou indisciplinado. As historinhas. As historinhas que começam a criar as desculpas, afastar o cara do processo. Meu irmão, eu perdi um dia. Eu tenho 1 ano e meio pela frente. Exatamente. Por conta de um dia, por conta da semana que não foi tumultuada. Tudo bem, passou aquela semana, relaxa, volta tudo de novo, pega o material e começa e segue em frente. Ô, professor, Então mergulha no universo. Essa é a dica que eu diria. Mergulhe no universo. Comece a ler, ouvir, sentir tudo aquilo que vai te aproximar dos teus sonhos e não te afastar. e quais as suas palavras no sentido de... deixa-me formular assim para quem chegar também puder entender. Por exemplo, de repente você está estudando... Deixa-me organizar aqui, rapaz. Era algo que a gente tava falando agora, deu um branco, né? Aquele branco. Deu branco, Deu um branco, né? Continue por aqui, daqui a pouquinho eu vou lembrar. Né? Deu um branco, né? Nesse momento, isso. Mas isso é bom, sabe por quê? É outra coisa que eu pergunto. Lembrei. Lembrei. Voltei. Pronto, lembrei. Pronto. Quais são as palavras, professor, né, falaria agora para quem está ouvindo e assistindo, a questão da avaliação diária, avaliação própria. Você está estudando, avaliar, você está se sentindo progredindo, está havendo um progresso no seu estudo, você automaticamente a cada dia se avaliar. São simulados, né? Isso aí é a técnica de estudo mais efetiva, mais perfeita que existe. Isso desde uma pesquisa que foi feita fora do país no ano 2013. De lá para cá, continua a mesma ideia. Como é que você estuda da melhor forma possível? Por questões. Então você vai fazer o Enem, pega questões do Enem. Vai fazer exame de ordem, pega as questões do exame de ordem. Vai fazer concurso, pega as questões anteriores do concurso. O que é isso? Serve para avaliar o quanto você tem crescido, que você vai acertar mais a cada momento, mas também serve como um método de estudo. Isso. Então o que é que você faz? Você pega a questão primeiro, sem ter estudado muito o assunto. Já vai na questão. Aí eu não sei isso aqui, eu não lembro e tal. Quando você vai para o material, você já vai com a perspectiva de encontrar aquilo que a questão propôs. Tem mais foco na hora de ler. Porque se você ler sem olhar a questão, você vai observar detalhes que não são importantes, que as bancas não costumam cobrar. Aí você fica apegado a detalhes insignificantes. Na hora que vem para a questão, vai voltar para o texto. Então começa pela questão. Aí a questão vai identificar se é um procedimento, se é uma pessoa, você quer saber quais as consequências, quais os sinais. Ela já vai dizer o que ela espera que você saiba. Quando você for lá, você já vai em cima disso. Então você é guiado na hora de estudar. Por onde? Começa pelas questões. E elas servem, Hermínio, como avaliação, termômetro, né? E até uma animação para você, né? Prosseguir a cada dia. Exatamente. A cada momento que você vai crescendo e vai acertando mais, sua autoestima vai subir. Exatamente. Ajuda a sair da zona de conforto, né? Você já fica com confiança melhor. Mesmo que você erre, você sabe que você acertou outras tantas, aquilo ali é só um sinal de que faltou alguma coisa. Você tranquilamente volta para o material, descobre e volta. Aí você começa a andar de forma diferente. Já começa a andar com mais confiança, com mais tranquilidade. Certo? Vai dando confiança, porque o grande problema de algumas das pessoas é não ter confiança na hora da prova.
A pessoa passou um ano estudando, viu, Jean? Um ano estudando. Vai fazer o concurso, aí diz, não vou não. Cara, como é que você estudou? Você fez Eu acho que eu questões, não vou você passar. acertou. A E acha que crença, não vou a a crença, ela esbarra e você não vai fazer a prova, nem a prova. É que os que ainda vão fazer a prova, mas não anotam o gabarito. Que é para não. Mas você tá ou não tá afim de jogar o negócio? Isso. Tem Aí até você superstição, né? Não, Até não, Se anotar o gabarito, dá azar. Que isso? Quer dizer, Onde anotar, anota, como isso, anotar. anotou. Poxa, nessas matérias eu não fui bem. Você tá com o mapa para não errar no próximo. Você já sabe quais são as deficiências que você tem. Você vai trabalhar no próximo projeto ajustando isso aí. Você está fazendo um trabalho de profissional. Você está avaliando, percebendo quais os problemas e vai atacar o problema. Isso é estudante profissional. Eu acho que o cara estuda um ano inteiro e fecha os olhos, não vou anotar nada, vou fazer isso. E vai ver no final o resultado, aí não passou. Em que você foi mal, ele não tem. Exato. Não tem parâmetro. Eu não tenho parâmetro para fazer isso. Tem algo importante aí, né, Jadney? Conhecer a banca. Conhecer a empresa que elaborou a prova e que vai aplicar a prova. Inúmeras vezes, assim, tem alunos que já deve ter acontecido com você, não lê corretamente o edital, não sabe sequer se será uma questão de múltipla escolha de A a D ou de A a E, ou se certo ou errado, como o CESP, e de repente, no momento da prova, se depara e diz, eu não sabia que era VOF, eu não sabia que se errasse uma, iria anular uma outra que eu acertei. Ou seja, tem a técnica, às vezes estuda, né? E chega na hora H, por não conhecer a banca, por não saber o que realmente é cobrado por aquela banca, pela instituição, acaba se dando mal. Porque o perfil da instituição também determina esse planejamento, né? Também determina quais são os passos que serão dados. E às vezes até quando se diz, olha, vai ser pela banca X, aquele aluno que vinha estudando, às vezes, vou mais não, porque é difícil. Não é? É o bicho-papão, o CESP, né? Aí vem, vai ser CESP, eu não vou mais, eu vou desistir. Já tá assustado, Já se assusta e é a zona de conforto. Ou seja, ele vinha dando no passo correto, vinha estudando, de repente ele dá um passo para trás, porque se criou o monstro de empresa X ou Y. Quando na realidade o que vai determinar o seu sucesso é agir corretamente, é planejar corretamente. Então, é desde o momento da leitura do edital até o momento que se entrega lá o gabarito no dia da prova, né? É saber que só pode levar aquela história. Uma vez a gente gravou o vídeo e teve um aluno que perguntou, o vídeo a gente mostrava que tinha que ser com a caneta preta, né? E não levasse determinado alimento e tal. Aí um aluno uma vez perguntou, mas professor, por que caneta preta? Ele sequer tinha lido o edital. Se você for com a caneta azul e responder a questão, você vai ser anulado. Mesmo que você tenha feito corretamente, sequer vão olhar para sua prova. Mas porque alimento X, porque alimento Y. Já imaginou, antes de uma prova você comer uma buchada? Né? Então não tem como, de repente você pode se sentir mal, né? E outras coisas assim que são importantes durante esse processo de aprendizagem e concurso. Em relação a isso que você falou, eu vou confessar para vocês um episódio meu aí, se vocês me permitirem. Rapaz, quando eu fui fazer o vestibular, eu peguei as questões aí da instituição que fazia na época, acho que dos últimos 10 ou mais anos. E aí ficava respondendo e observando, eu sempre fui muito curioso. E aí eu cheguei a algumas conclusões minhas, tá? E fui compartilhar naquela época com os colegas. Marcar. Meio. Tem coisa aqui, pessoal. Não repete de uma letra para outra. Se a outra é A, sim, a outra nunca é a não ser quando é de uma prova para outra. Mas dentro da prova não repete. Eu percebi isso. Tu tá inventando moda, cara. Aí eu, beleza, fiquei com aquilo. Sim. E quando eu fui fazer a prova, e aí a gente sempre fica na dúvida, né? Eu disse, eu vou usar isso que eu vi. E aí eu não repeti aquelas que eu estava em dúvida, anulava. E aí eu fechei 2 provas, que era biologia e química. Entendeu? Que era o maior peso para mim. Ou seja, aquela avaliação, aquele olhar que teve naquele momento, isso. eu ia errar 5 ou 6 questões, e aí consegui fechar as 2 provas. Por quê? Porque já vinha estudando esse processo antes, né? Não era? Já vinha estudando. Os colegas na época disseram, rapaz, esse negócio aí tá meio furado. Um fato também, assim, na nossa época,
bem Olha, antigo, né? Nossa, Não, sério, não sei se você lembra, mas tinha uma instituição que aproveitava os gabaritos da Universidade Federal. E até porque era a única instituição do estado que elaborava a prova para vestibular e se aproveitava. E um determinado colega em Maceió foi para a prova e a gente torcia muito por ele, para que ele passasse, todo mundo já estava na faculdade. E aí ele, me disseram que geralmente 25% de cada letra. E eu marquei tudo E. Aí a gente, rapaz, no vestibular só até D. Mas o gabarito tinha até letra E. Aí eu marquei tudo letra E. Aí disse, rapaz, não podia. Ele sequer tinha lido o edital. rapaz. A instituição só tinha questão de A a D. Tudo é. Tudo é. Inadvertidamente, né? Então tem isso, São os estudos, né? São as superstições, são os cálculos que alguns fazem e dizem que é correto, interessante, né? Se observar eu o diria, formato, né? eu diria o seguinte, hoje isso está bem mais facilitado, porque hoje eu diria que uma última dica, saiba investir. Hoje você tem sites extremamente especializados nesses estudos. Hoje você não precisa fazer sozinho. É que nem Hoje- eu tive que endoidar lá. Você fez só. Hoje você tem toda uma tecnologia que está à sua disposição. Então sabe investir, procura esses sites de concurso, de questões de concurso, que já monta para você faz cadernos específicos, você vai montando a sua estratégia de preparação. Então você tem sites que já fazem essas estatísticas. Essas análises que você fez empiricamente sozinho e deu certo, hoje você tem toda a tecnologia da informação que vai fazer isso para você. Então saiba investir, pega lá o seu dinheiro e coloca uma parte em questões de concursos, faz uma outra, assina algum outro site que faça esses estudos, porque aí vai lhe ajudando. Então tem sites em que você vai fazendo as questões e ele mesmo vai dando as respostas e vai identificando, você está com falha nisso, você está indicando os erros que você está cometendo na hora de resolver as questões. Antigamente, né, Jânio, eu acho que era mais complicado o acesso ao conteúdo. Sim. Não é? Perfeito. Até então os conteúdos eram impressos, não é restrito a poucas pessoas. Eu acho que com o advento da internet, uma das coisas legais, tem coisas ruins e tem Isso. coisas boas. Tem. Eu acho que uma das coisas boas, né, que deve ser muito investido, é esse acesso a esses conteúdos. Né? Isso, exatamente. Eu acho que é muito mais fácil e você consegue, né, ter hoje aí. A gente às vezes coloca 1000 justificativas, 1000 desculpas, né? Desculpas. Antigamente a gente tinha que viajar para comprar um livro, a gente tinha Se demorava meses para conseguir determinar a obra. uma coisa. Então hoje você tem acesso, não é? De uma forma rápida, né? E que você pode ter. Você termina a prova, quando você tá fora do local de prova, você já sabe o gabarito, porque tem professores especializados que já recebem a prova ali, já fazem a prova de imediato, já entregam, você já sabe se passou ou não. Né? No caso do exame de ordem, já sai, meia hora depois, os professores especializados já te trazem um gabarito e você sabe se está na segunda fase ou não, você já começa a se preparar para a segunda fase. Antes não, a gente tinha 2, 3, 4 meses esperando sair o gabarito para saber se a gente podia estudar para a segunda fase, né? Estou falando no caso do exame de ordem pela minha especialidade. Né? E nos outros concursos demorava meses para poder saber se estaria ou não aprovado. Então hoje você pode fazer assinatura de sites que fazem essas estatísticas. Os materiais você pode escolher. Os cursos agora você pode ter presencial, se a cidade oferecer, mas tem curso online, quer dizer, você tem muito mais acesso a conhecimento para você conduzir a sua preparação. Com todo o conforto, né? Horário, exatamente. tudo mais. Então, tem mais chance, então saiba investir. Já vai investir nisso, é um projeto seu, então investe nas coisas que vão dar retorno e que atenda às suas necessidades. Tá? E isso já está à disposição, a internet oferece isso pra gente. Deixa eu mandar os últimos alô aqui, para o Alexandre, o Luiz Carlos Silva, o Alexandre Henrique, o Rubem Funtenbach, que está lá no Uruguai acompanhando a gente, o Fábio Vieira, o Adilson Cavalcante, programa show, todo o Residencial Riviera ligado, abraço a todos, um abraço a Adilson, Guilherme Leão, a Adriana Maria, o Israel Santos aqui conosco. Nunca mais deu ar da graça, o Israel aqui, ó, voltou aqui, vai nos acompanhar. Também mandando a sua mensagem, o obstetra, o doutor Johnny Fábio, ele diz o seguinte: parabéns mais uma vez pelo brilhantíssimo programa. Boa tarde, Hermínio, doutor Jean Rafael, né? Uma honra e alegria ouvir meu querido irmão, né? Ouvir, né?
Querido Johnny, a sua data está marcada. Tá marcada, né? Tá marcada. Tá intimado a vir, né? Pegue logo aí os telefones, entendeu? Grave aí que eu vou mandar para ele de volta a mensagem para ele vir pro programa. Pronto, tá intimado a vir um dia aqui o Papo de Saúde, doutor. Um abraço, Johnny, para você. Vamos falar dos seus 6.000 partos aqui na cidade. É uma casuística grande, então vamos trazer o Johnny aqui para conversar conosco. Então é isso, pessoal. E para quem quer, né, fazer o coach, um aluno que quer um concurso, como é que faz? Como é que é esse processo? Vocês fazem esse processo? Ajuda? A gente faz. Então, é só para explicar mais ou menos como é, são em média 10 sessões, durante as quais a gente vai conversar, a gente vai propor leituras, a gente vai aplicar ferramentas e essa pessoa vai se encontrando. Por mais simples que pareça, mesmo que o crescimento seja muito simples, pode fazer uma grande diferença. Certo? A pessoa tem que ter assim, clareza, certeza. Se está sentindo que alguma coisa produz alguma dificuldade, então vem fazer coach, vem experimentar. Experimenta aí as sessões, vê quais são os resultados e depois pode falar. E vai falar sendo aprovado, esse é o melhor que tem. Porque a pessoa vai remover um monte de barreiras, um monte de crenças, vai começar a se empoderar, porque no final das contas, uma das coisas que o coach produz, além da remoção das crenças limitantes, é o empoderamento. Você começa a acreditar que pode, quando as circunstâncias dizem que não. Tem exemplos de pessoas que fizeram aí? Sim, diversos casos desses de que faz coach e depois eu não acreditava que poderia. Não, porque assim, o coach você não orienta, você faz perguntas. Você não já pensou em fazer um curso X ou fazer um concurso X? Eu não sei. Procura o material, ele começa a ver, começa a descobrir que onde ele está já podia estar naquele carro. Ele simplesmente se dá conta, é um site, um estalo. Cara, eu vou para isso. Vai em busca desses resultados. É isso aí. Tem algum que quer deixar o contato? Contato é pelo WhatsApp 99921 1396. Quiser seguir meu Instagram, @Jadney Aragão, também tá lá. E aí entra no direct, manda uma mensagem. Já é com I mesmo ou com Y? Y. Y, né? Jadney Aragão. Faz nome contato, de rico, né? A gente marca uma sessão experimental onde eu vou explicar o que é o coach, já vai degustar algumas ferramentas e aí toma a decisão. Que bom, galera. Que bom ter vocês aqui conosco. Acho que o Papo de Saúde é isso. A gente faz assuntos diversos, pessoal, que possam contribuir. E acredito que o processo de coach, principalmente no enfrentamento das provas, né? Para que você possa ter estratégias, né? E poder, como nós vimos aqui, o Hermínio dando branco aqui no programa. Tem gente que tem um branco na hora da prova, né? Isso. Então, aí na hora não tem jeito, aí depois voltei um pouquinho, lembrei. Tá então aí? Pode acontecer isso, então tem que e essas estratégias são legais. Então o Papo Saúde agradece muito a presença de vocês, né? A contribuição que vocês estão dando aí a tantos jovens, né? A gente também já foi jovem e trazer essas experiências, eu acho que é legal. Eu cometi e falo para vocês diversos enganos. Coisa que você falou, Jadney, que é seguir o coração. Então eu fui fazer direito na época para fugir do meu O coração tá fugindo de si Tava mesmo. fugindo de mim mesmo, fui fazer direito. Depois a vida me coloca no lugar, eu volto para medicina 2 anos depois, né, depois de ter feito quase 1 ano e meio de direito. Mas assim, foram aprendizados significativos. E o que bom é que hoje eu também posso passar para as pessoas isso, cara, olha, foi um equívoco danado, tá? Mas que a vida, se você olhar lá no interior, você consegue voltar. Para isso realmente precisei de um planejamento intenso, precisei de uma disciplina muito grande, né? E isso nos acompanha até hoje, né? Acho que o último concurso que eu fiz foi para professor da Universidade Federal de Alagoas, tá? Foi um concurso barra, são quase 5 etapas. E as estratégias do coach, que você passou, essas estratégias me ajudaram muito, tá? Só foram possíveis devido a essas estratégias. E isso é legal, é fantástico. Então, de coração, agradeço a vocês. O Papo de Saúde aí vai encerrar por hoje, tá? Mas na próxima semana estaremos aqui, com fé em Deus. E já, né, vamos
combinar com o Dr. Johnny É. para ver se ele vem na próxima terça. Ok. Já intimado. Vamos É verdade. intimá-lo aí, vamos mandar já pelo zap. É da minha parte agradecendo ao Dr. Júlio, ao Dr. Jadney. Isso. Né? Muito obrigado pela presença, pelos ensinamentos, porque a gente também aprende. Muitíssimo obrigado e parabéns pela dinâmica e pelo conteúdo que tem e por ter repassado um pouco aqui para todos os ouvintes do Papo de